então, antes de mais nada, vamos, vamos observar aqui o seguinte. Então, o conceito de memória virtual, pessoal, para que nós possamos utilizar o disco rígido, tá? Ou uma memória de armazenamento, né, persistente que eu possa ter, tá? Como uma extensão da memória RAM, certo? Esse é o tópico envolvendo memória virtual, tá? Então, a ideia, né, a motivação é possibilitar que mesmo com uma pequena quantidade de memória RAM, eu possa executar programas até maiores do que essa memória RAM que eu tenho, o que é meio, assim, dúbio, né, de compreender, porque se o programa é carregado na RAM, e se eu tenho menos RAM do que o próprio tamanho de um programa, como é que eu consigo executar o programa? Então, aí é que vai vir a grande motivação para se utilizar memória virtual, sabe? Eu posso manter boa parte do programa no disco e conseguir fazer esse gerenciamento, tá? Então, eu vou transferir para a memória RAM, não é todo o programa, eu vou transferir só pedaços do programa que são necessários naquele momento, tá? Bom, então, ele utiliza o conceito de paginação, tá? Para implementar um sistema de memória virtual. Existem dois conceitos bem próximos que se utiliza para implementar memória virtual. O conceito de paginação, que nós vamos usar, que é o mais usado, existe um conceito chamado segmentação, que eu também vou comentar já no próximo slide, tá? Então, em se tratando de paginação, que é assim, o mais comum, né? Paginação consiste em dividir pedaços do programa, partes do programa, são organizados, divididos em páginas, tá? Páginas são espaços de tamanho fixo, tá bom? Então, imagine aí que seja, por exemplo, pedaços de 4 kilobytes. Às vezes eu tenho um programa lá que, ao terminar de compilar ele, né, ele virou lá um programa de 1 megabyte de espaço em disco, né? Então, o sistema operacional, quando vai carregar esse programa na memória principal, ele não pega o 1 megabyte e joga na memória principal, tá? Ele pega uma página, um pedaço desse programa, que é muito menor, né? Então, às vezes é 4 kilobytes, é 8 kilobytes, aí depende da configuração que o sistema operacional me permite fazer, e ele carrega para a memória principal, tá? Então, um programa ele é dividido em páginas, tá? Que compreendem vários blocos de dados e instruções, tá? Então, essas páginas é que são transferidas entre memória e disco rígido, ok? Então, é muito importante vocês compreenderem um negócio bem interessante que tem nessa última frase aqui, ó. Se vocês lembrarem, e aqui eu vou abrir aqui uma página em branco, só para a gente fazer um paralelo sempre com caches, né? Quando nós falávamos de memória cache, então vocês vão de lembrar aqui que nós tínhamos a CPU, né? Então aqui nós tínhamos CPU, ok? Tá certo? Tínhamos CPU, tínhamos aqui a cache, tá? Ok? Então vamos chamar aqui de cache, né? Então nós tínhamos a cache e tínhamos a memória principal. Foi esse o fluxo de busca de dados, né, que nós estudamos até o presente momento, né? Vou chamar aqui de MP para significar memória principal, ok? E aí vocês sabiam já muito bem, deixa eu usar aqui uma outra cor, vocês sabiam muito bem, né, que o processador ele gera aqui um endereço para ele buscar uma palavra, ok? Então, ele vai aqui na memória cache em busca de uma palavrinha, ok? Se essa palavra está na cache, ele, né, devolve aqui, traz de volta para a CPU. Se não está, ele vai até a memória principal, não é isso? Isso daqui é chamado de miss penalty, né? Se a palavra está na cache, é chamado de hit, ok? Se não está, é chamado de miss penalty. Então, eu vou buscar essa palavra na memória principal, ok? Quando eu trago esse dado aqui, eu não trago direto para a CPU, eu coloco ele na cache, ok? E aí da cache eu trago aqui para a CPU, ok? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, o que o processador busca aqui na cache é uma palavra, certo? É uma palavra, ok? Ou uma word, né, de dados, seja dados ou instrução, ok? Então, ele envia o endereço e devolve aqui uma palavra, tá certo?
Quando o dado que eu procuro, né, a palavra não está na cache, está na memória principal, então o processador está buscando uma palavra. Mas a cache, ela não devolve, desculpe, a memória principal não devolve para a cache apenas a palavra, ela devolve um bloco de dados que pode ter uma ou mais palavras, mas tem lá o campo tag. Vocês lembram, né, da aula passada falamos bastante do campo tag, que é parte do endereço, ok? Então, veja, o processador quer uma palavra, tá certo? Mas se a palavra que ele quer não está na cache, ele vai na memória e traz para cá um bloco maior que uma palavra, né? Que tem lá dentro desse bloco, tem no mínimo uma palavra, mas pode ter inclusive 2, 3 palavras, mesmo o processador só buscando uma. Ele traz 2, 3 para que o processador, se precisar dessas outras no futuro, elas já estão na cache. Isso é chamado de exploração da localidade espacial. Tá? Se vocês lembrarem lá da primeira aula de memória que eu ministrei para vocês, eu falava, né, que os programas possuem localidade espacial e localidade temporal. E o sistema de memória, ele tenta se aproveitar disso, né? Trazendo sempre aqui de um nível baixo para um nível alto da memória, ele traz mais dados, mais até do que foi pedido, ok? Então, eu estou explicando isso para vocês para mostrar o seguinte, ó, quando nós temos um sistema de memória virtual, que agora é o nosso assunto da aula de hoje, né? Então, nós vamos considerar aqui que nós temos um disco, tá? Temos um disco rígido, ok? Então, nós temos aqui, eu vou chamar apenas de HD, tá? Para simplificar, ok? E o que acontece, né? Se esse dado não está aqui na memória principal, só tem mais um lugar que eu posso tentar encontrá-lo, tá certo? Esse lugar é o disco rígido, tá? Então, eu vou aqui no disco rígido para tentar encontrar a tal da palavrinha que o processador quer. Então, o processador veio na cache, não tem a palavra que ele quer. Ele veio na memória, não tem a palavra que ele quer. Ele vai no disco, tá? Agora, muita atenção. Quando ele vai no disco, ele não leva para a memória só a palavra, tá certo? Ele leva a palavra, mas junto com ela, ele leva uma série de outros dados. Esses outros dados que ele está levando aqui, pessoal, é chamado de página, tá? Então, ele leva uma página inteira, tá? Então, esse dado que ele está levando para a memória principal é uma página de dados, tá? Então, por que ele leva uma página, né? Porque, de novo, tentando priorizar ou tentando melhorar, né, fazer uso da localidade espacial. Ele sabe que é natural que um programa, né, busque dados ali que foram feitos próximos um do outro, né? Então ele já leva esses dados bem próximos, já deixa na memória principal. Então vocês perceberam esse fluxo aqui como é curioso, pessoal? Olha, o processador ele quer só uma palavrinha, né? Se a palavrinha estiver na cache, beleza. Mas se não tivesse sair na memória, ele não vai trazer da memória para cá só a palavra. Ele vai trazer um bloco de dados. Então, às vezes, a palavra são 2 bytes, 16 bits, tá? Mas, se ela não estiver na cache e eu precisar ir na memória principal, eu vou trazer da memória principal, aproveitando que eu estou na memória principal, eu não vou trazer para a cache só os 2 bytes, né, os 16 bits. Às vezes eu trago 32 bits, eu já trago 4 bytes de uma vez, tá certo? Para aproveitar a viagem, ok? Se não tiver aqui, né, eu vou ter que ir no disco rígido, então eu aproveito aqui que eu estou no disco rígido e levo para a memória, não é só os 2 bytes ou os 16 bits, eu levo 4 kilobytes de uma vez, ok? Então aqui nós temos assim algumas unidades de bytes, aqui temos algumas dezenas, né, ou centenas de bytes, e aqui nós temos alguns milhares de bytes que são transferidos da memória para o disco rígido ou do disco rígido para a memória, ok? Então é nesse contexto aqui que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá certo? Então, dito isto, vamos voltar aqui para os slides e vamos continuar. Então, ó, essas páginas são transferidas entre memória e disco rígido, tá? Então, nós temos porções de dados aqui, de alguns kilobytes, tá? Que são transferidos entre a memória e o disco rígido, ok? Então, muita atenção nesse
fluxo de dados que vai acontecendo entre os níveis de memória. Tá? Bom, então, termos ou conceitos importantes aqui, isso é muito importante para nós compreendermos, tá? Então, nós temos aqui, ó, paginação. Paginação é um processo, tá? É um procedimento que existe, mantido pelo sistema operacional, tá certo? Em que partes ou pedaços do nosso código ou dos nossos dados do programa são divididos em espaços de tamanho fixo. Isso a gente chama de página. Então, a transferência, tá, ocorre através de páginas, tá? A transferência e o acesso. Bom, existe um outro termo chamado fragmentação, ok? Essa fragmentação são espaços vazios, tá, entre as páginas que são utilizáveis. Então, às vezes, a maneira como, né, a nossa memória está sendo usada, ok, faz com que, num determinado momento, eu tenha um buraco, um espaço vazio entre uma página e outra. Tá? Ah, mas por que tem esse espaço vazio? É porque, às vezes, ali no meio tinha uma determinada página de um programa e esse programa já terminou. Tá? Então, ali ficou aquele espaço vazio. Tá? Então, isso é chamado de fragmentação. Ok? Então, as páginas elas não ficam todas juntinhas, uma do lado da outra. Ok? Existe também assim, esse espaço vazio que pode ocorrer entre páginas, chamado de fragmentação externa. Tá? Existe a fragmentação interna também, tá? Então, só para deixar claro, ó, aqui nós temos dois tipos de fragmentação, tá? Temos a fragmentação interna, ok? Temos a fragmentação externa. Externa, como o nome sugere, é uma fragmentação entre páginas, tá? E a interna é uma fragmentação dentro da página. A página é um espaço, né, de alguns kilobytes, tá? Pode ser que o meu programa ele seja menor que isso, ou uma determinada parte do programa, né, o finalzinho ali dele, não ocupou os 4 kilobytes, ocupou só 2 kilobytes. Então, eu tenho 2 kilobytes ali que estão vazios. Tá? Isso é chamado de fragmentação interna. Isso é ruim. Ok, pessoal? Por que é ruim? Porque eu fico transferindo 4 kilobytes, sendo que eu não estou usando, de fato, os 4. Tá? Isso é chamado de fragmentação interna. E isso é uma das coisas, assim, que é mais ruins, né, quando se fala em paginação. Tá? Bom, nós temos um outro conceito aqui chamado falha de página. Tá? Esse falha de página, pessoal, ele é análogo ao conceito de miss penalty, tá? Então, miss penalty é quando eu tento acessar uma cache e eu não encontro o dado que eu preciso acessar. Então, ocorre ali uma penalidade, preciso ir até a memória principal. Agora, se eu for na memória principal e não encontrar o dado, eu vou precisar ir para o disco, né? Isso é chamado de falha de página. Porque se o dado que eu estou procurando não está na memória principal, significa que a página dele não está na memória principal, ok? Então, eu falhei no acesso à página na memória principal, ok? Então, é um evento que ocorre quando um bloco buscado na memória principal não é encontrado, tá? Nesse caso, uma página deve ser copiada do disco para a memória principal, ok? Existe um outro processo chamado de segmentação. É uma outra técnica de memória virtual. Então, quando a gente fala de memória virtual, existe a técnica de paginação e existe a técnica de segmentação. Tá? A diferença assim, mais marcante entre elas é que paginação, como o nome já sugeriu, eu divido o espaço do meu programa em páginas de tamanho fixo. Tá? A segmentação, ela divide o espaço do meu programa, os dados, né, as instruções, em espaços que podem ter tamanho variável. Tá? Então, por exemplo, o programa é dividido em segmento de código e segmento de dados. Ok? Todo esse segmento de dados fica numa porção, numa região. Tá? E o segmento de dados fica em outra região. Ok? Então, quando o programa é carregado, eu carrego ou procuro carregar todo o segmento de código na memória principal. Tá? Quando os dados começam a ser acessados, né, eu levo para a memória principal todo o segmento de dados. Tá? Obviamente, às vezes não é possível, né, dada o tamanho do programa, guardar todo o código ou todos os dados num único segmento, tá certo? Então, para aí nesse caso tem que dividir em mais de um segmento, né, seja os dados, seja as instruções, seja os dados que estão na pilha do programa e assim por diante. Tá bom?
Então, muita atenção, e especialmente como nós vamos dar ênfase no nosso estudo de memória virtual à técnica de paginação, muita atenção no conceito de paginação e principalmente em falha de página, tá? Porque vai ser o momento que a gente vai precisar ir até o disco rígido para buscar uma página, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. O que nós temos logo aqui em cima? Então, aqui nós temos um monte de informação nesse slide. Então, logo aqui em cima, pessoal, nós temos um endereço gerado pelo processador, tá? Endereço gerado pelo processador. Eu imagino que o processador quer acessar uma determinada instrução, tá? Ele gera endereços de 8 bits, ok? Até agora, pessoal, a gente olhava para o endereço gerado pelo processador assim, ó. Então, é um endereço de 8 bits, tudo bem. Então, aqui tem um espaço que nós chamamos de tag, né? Ok? E aqui tem um espaço restante aqui, nós vamos chamar de bloco, de índice, de conjunto, tá? De um desses nomes aqui, para que eu possa acessar uma cache, tá certo? Então, nós pensávamos sempre assim até agora, ok? O que nós vamos começar a observar a partir de agora é o seguinte, pessoal. Esse endereço que o processador gera aqui, ele é um endereço virtual, tá? Porque o processador pensa que eu tenho lá um espaço de memória de tamanho 8 bits, ou seja, 2 elevado a 8 bits dá 256, né? Então, é como se eu tivesse 256 espaços de memória. E às vezes eu não tenho tudo isso, tá? Às vezes eu tenho muito menos, ok? Então, o processador gera 8, mas na prática eu posso ter muito menos que isso, tá certo? Então, antes do endereço ter essa semântica, né, esse entendimento aqui, o endereço tem primeiramente esse formato, tá? Essa semântica, esse entendimento. Então, quando o processador gera o endereço, nós primeiramente temos que traduzir esse endereço, que é um endereço virtual, tá? Então, esse endereço gerado pelo processador aqui, ó, quero dizer para vocês que ele é um endereço virtual, tá? Endereço virtual, ok? Eu tenho que traduzir isso para o endereço real, em cima da quantidade de memória que de fato eu possuo, tá? Então, reparem, pessoal, quando o processador gera este endereço, nós tínhamos sempre o entendimento, ele gera o endereço, essa é a semântica do endereço, e agora eu vou na memória cache, né, para buscar a minha palavra. Não, na realidade, se a minha máquina, o meu computador tem um sistema de memória virtual, ok? Ou seja, se ele tem um sistema operacional que me dá suporte à memória virtual, então não é esse fluxo mais que acontece, tá? Então, eu vou voltar aqui novamente na folhinha anexa para mostrar para vocês, ó. Nós tínhamos esse entendimento, né? O processador gera um endereço, né? Então, eu pego esse endereço, vou na cache já para buscar a palavra, né? Não é isso que acontece de fato, tá? O que acontece de fato, vou colocar aqui de uma cor, vou colocar aqui de preto, tá? O que acontece de fato, pessoal, é o seguinte, esse endereço gerado pelo processador, tá? Ele é um endereço virtual, ok? Um endereço virtual, tá? Esse endereço virtual, ele é um endereço que o processador pensa que nós temos, mas na realidade não é o que de fato nós temos, tá? Então esse endereço aqui, eu não posso mandar ele para cache, porque a cache aqui, ela tem pedaços, né? Ela tem blocos que correspondem a endereços físicos da memória principal, certo? Então não é isso que de fato a memória isso que eu tenho na cache não corresponde ao endereço virtual, corresponde a pedaços de endereço físico, tá? Então, pessoal, o que acontece na realidade? Quando o processador gera esse endereço aqui, ele tem que ir primeiramente até a memória principal, e ele vai numa região da memória principal chamada de tabela de páginas, TP, tá? Tabela de páginas. Essa tabela de páginas aqui, pessoal, não é um hardware, tá? Não é uma cache, ok? É uma estrutura de dados mantida pelo SO, pelo sistema operacional, tá?
que traduz os endereços virtuais em físicos, tá? Então, TP significa tabela de páginas, certo? Então, é isso que significa TP, ok? Então, ó, é uma estrutura de dados, tá? É uma tabela, ok? Que é mantida pelo sistema operacional, tá? E é responsável pela tradução de endereços virtuais gerados pela CPU, né, pelo processador, para endereços físicos. Ok, minha gente? Então, pessoal, olha que coisa interessante, né? Então, até agora a gente aprendia que a CPU gerava o endereço e esse endereço, pá, vinha para cache, né? Não é assim que funciona na prática. Tá? Na prática, esse endereço gerado aqui é um endereço virtual, eu preciso traduzir esse endereço virtual para o endereço físico, tá? Então, a TP aqui, ela é uma tabelinha que funciona como uma espécie de cache, tá? Só que, repara, a cache, ela me dá uma palavrinha, né? Que eu quero um dado, né? Uma instrução. A tabela de página não me dá o dado, ela só me devolve o endereço físico, tá? Então, ela me devolve o endereço físico. Então, ela pega, olha, se essa página virtual aqui associa, né, com aqui uma entrada da tabela de página, a tabela de página diz assim para mim, olha, o endereço físico real, tá? Eu vou colocar aqui, ó, endereço, tá? Endereço real, tá? Endereço físico, certo? Endereço físico aqui, entendam como endereço real, tá? do dado na memória principal, ok? É com esse endereço físico aqui que o processador vai na cache, certo? Precisa ser assim, pessoal, porque vocês repararam, ó, que a cache, ela conversa com a memória principal. Então, quando a cache coloca aqui, ó, quer ver? Quando ela coloca aqui, né, um pedacinho aqui da sua linha, do seu bloco, quando ela coloca aqui, ó, onde eu estou circulando, quando ela coloca uma tag, é um endereço, né, um pedaço de endereço da memória principal, ok? Então, o dado que vem aqui, ou melhor dizendo, o endereço que vem aqui, ó, para cache, tem que ser um endereço que está relacionado à memória principal, tem que ser um endereço físico, tem que ser um endereço real, tá? Então, aqui, ó, nós temos um endereço real, tá? Então, por isso que tem que ser feita essa tradução, ok? Antes da gente acessar a memória cache, ok? Tá? Vocês já ouviram falar dessa siglazinha aqui, ó? TLB? TLB, ok? Isso daqui significa Translation Look Aside Buffer. Alguém já ouviu falar de TLB, pessoal? Essa TLB é um hardware, é uma tabela, e ela vai procurar nos ajudar nesse trâmite que eu expliquei para vocês até agora, sobre o acesso à memória principal ali para traduzir os endereços de físicos, de virtual, né, para físicos. Então, quando o processador, de fato, gera o endereço, como ele tem que ser traduzido, né, de virtual para físico, ele tem essa semântica, esse entendimento. E o que é isso? Esse campo página, pessoal, nos serve para a gente acessar uma determinada linha da tabela de páginas, tá? Porque esse endereço que o processador gera, ele é levado lá para a tabela de páginas, tá? Então, esse endereço, ele associa a uma linha. Perceberam aqui que neste exemplo, ó, eu estou gerando um endereço de 3 bits, não é? Então, endereço de 3 bits pode ser do 000, ok? Até o 1, 1 e 1, não é isso? É do 0 até o 7 em binário, ok? Se vocês observarem no exemplo aqui, ó, nós temos entradas, linhas, aqui na tabela de páginas, né? Aqui onde eu estou indicando aqui, né? Nós temos a tabela de página. Então, vocês estão notando, aqui neste primeiro campo, né?
eu tenho aqui uma quantidade de bits separadas para eu acessar uma linha da tabela de página, ok? Quando eu acesso essa linha aqui, então, por exemplo, vamos considerar aqui que nesse campo page aqui está o valor 000, tá? Só para a gente fazer um exemplozinho aqui, ok? Então, esse 000 indica que eu vou acessar a primeira linha da tabela de páginas, ok? Se vocês observarem, aqui, olha, nessa primeira coluna tem um campo chamado frame, tá? O que é frame? Frame é o endereço físico da página na memória principal, ok? Ele está falando, ó, o endereço físico aqui da página é o endereço 2, tá? Então, é como se ele estivesse falando, ó, o endereço físico é esse aqui, ó, tá? Porque aqui é sua memória física. Dividir ela em páginas, né? Aqui eu tenho a página 0, aqui eu tenho a página 1, aqui eu tenho a página 2, aqui eu tenho a página 3, ok? Então, aqui aponta para a página fixa, ok? Então, vai acontecer então com esse endereço? Esse endereço é virtual, perceberam? Então, ele apontou aqui para uma linha, né, da tabela de páginas. Na tabela de páginas aqui tem um apontamento para o endereço físico, né, para o endereço real, ok? Esse endereço real aqui, pessoal, ele é trazido aqui, ó, tá? Então, agora eu tenho uma página, ok? Fixa, ou melhor dizendo, uma página física, tá? Então, dentro dessa página, eu quero que vocês entendam e nunca esqueçam que uma página, ele é um aglomerado, é um conjunto de dados, não é apenas um bloquinho. Uma página não tem uma palavra, tá? Uma página, por exemplo, o tamanho comum de páginas, por exemplo, é 4 kilobytes, tá? Então, vocês têm que considerar que numa página eu tenho várias palavras, tá certo? Veja, mas o que o processador, quando ele gera o endereço, o que ele quer? Ele quer uma palavra, ok? Ele quer uma palavra, tá certo? Então, este campo offset aqui, ó, tá falando para a gente, olha, eu quero acessar esta palavra aqui dentro desta página, tá? Então, este campo offset aqui, pessoal, ele não tem tradução, tá? Ok? A página que é gerada aqui no endereço virtual, né? Essa página é traduzida. Ó, eu estava apontando aqui para o endereço 003, não é um endereço da memória, é uma linha da tabela de páginas. A tabela de páginas me devolveu esse endereço físico aqui, ó, 10, tá? Esse daqui é o endereço da memória, tá? Da memória, ok? O endereço 10 da memória, ok? Agora, nesse endereço 10, deixa eu apagar aqui, senão vai. Nesse endereço 10, nós vamos procurar nele uma determinada palavra, tá? E em que posição está essa palavra? Esta palavra está na posição dada aqui por este campo offset. Então, o campo offset, pessoal, ele não sofre tradução, tá? Ele vem aqui para compor, tá certo? O endereço físico, o endereço real, tá? Que o processador precisa usar. Okay? Então, por exemplo, olha, aqui no endereço virtual eu tinha 3 bits, tá? Quando eu acessei a tabela de páginas e devolvi aqui, vocês viram que ele devolveu 10. 10 é apenas 2 bits. Concordam comigo? Então, aqui eu tenho 2 bits. Ó. O tamanho aqui do campo é 2 bits. O tamanho do campo offset é 5 bits, né? Porque eu não traduzi o campo offset. Okay? Eu trouxe ele diretamente aqui do endereço virtual para o físico. Ok? Então, se vocês observarem, aqui, ó, no endereço virtual, eu tinha 8 bits. No endereço real, eu tenho 7 bits. É menor. Tá certo, pessoal? Por que ele é menor? Porque eu tenho menos memória, né? E a capacidade de memória RAM é menor do que a gerada, né? A capacidade de endereçamento do processador. Ok? Então, é este endereço aqui, ó. Eu só quero deixar claro para vocês que esse daqui é o nosso endereço real, tá? Ou endereço físico. Vou mudar aqui só para manter a ordem que nós estamos. Endereço físico, tá? Real. Ok?
Ok? Esse é o nosso endereço real, né, que é através do qual nós podemos acessar a memória cache, por exemplo. Ok? Então, o que é levado para a memória cache é isso daqui, ó. Né? Aí aqui agora eu posso dividir. Quando eu levo para cache, eu divido, né? Em índice, tag, assim por diante. Ok, turma? Então, bom, aí eu quero falar para vocês aqui sobre a tabela de páginas, tá? Vocês perceberam que tem aqui algumas linhas que têm valores, né? Ok? E justamente essas linhas que têm valores, ela está com esse bit válido setado em 1, perceberam? Tem 4 linhas aqui, ó, que têm valores, tá? Então, aqui, ó, a primeira linha, essa outra, essa. E nelas, não por acaso, tem o bit 1, o bit de valor que setado em 1. O que está indicando, pessoal? Aqui está indicando o seguinte, olha, este valor que está aqui, ele é um valor válido que está apontando para a memória principal, tá? Ou seja, significa que existe uma página verdadeira, né, uma página do programa, no endereço 2 da memória principal. Tá? Então, a gente até costuma dizer que esse campo aqui nessa coluna aponta para frames, tá? Da memória principal. Os frames são a página física armazenada na memória principal, ok? Aí alguém pode falar assim, professor, mas então o que vai acontecer? Repare, o que aconteceria então, minha gente, ó, se o processador gerasse este endereço aqui, ó? Tá? Então, imagina aqui que ele gerou este endereço, tá? Que ele botou outros 5 bits quaisquer aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Bom, em cima do que eu expliquei para vocês, este endereço aqui vai apontar para uma posição, né, para uma linha da tabela de páginas, ok? Então, vejamos aqui o que vai acontecer. Quer ver? Deixa eu apagar aqui, para não nos confundir. Então, veja bem, esses 3 bits que eu coloquei ali em cima, né, esses 3 bits aqui, ó, tá, estão indicando que a minha página está na entrada na linha 1, ok? Da tabela de página, ok? Só que aqui sempre vai ter algum tipo de bit, né? 0, 1, alguma coisa. Mas quando eu olho aqui para o bit válido, ele está indicando 0. O que significa esse 0, pessoal? Significa que não existe, aqui, ó, tá? Tem algum tipo de endereço, mas esse endereço não está na memória principal. Ainda não está na memória principal. Ok? Então, eu preciso trazê-lo do disco. Ora, se não está na memória principal, só pode estar no disco. Concorda comigo? Então, eu preciso trazê-lo do disco para a memória principal. Tá certo? Então, essa situação aqui, ó, se o processador gerou um endereço de página, tá? Que esse endereço não corresponde, não está na tabela de página, então essa situação aqui, tá? Melhor dizendo aqui, ó, devido ao bit válido indicando 0, isso daqui, ó, é chamado de falha de página, tá? Então isso daqui é uma falha de página. Ok? Então, essa situação aqui, quando o processador gera um endereço, tá? E esse endereço aqui, ele não está na memória principal, como é que eu sei que ele não está? Por causa do bit válido aqui, ó. Se ele é 0, significa que eu nem olho para esse endereço, tá? Então, significa que a página não está na memória principal. Então, eu falhei no acesso a ela. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso trazer ela do disco para a memória principal. Tá? Então, eu preciso carregar essa página para a memória principal. Ok? Então, esse processo de carregamento, né, ele vai demorar vários ciclos de clock, né? Então, num sistema operacional moderno, o que ele faz? Ele tira o programa de execução, ok? Por isso que é muito importante, por isso que vocês vejam que tudo que eu estou falando agora tem muita tarefa do sistema operacional. O processador gera o endereço, mas se não é o sistema operacional para fazer todo esse gerenciamento aqui, ó, da memória, saber que página está na memória física, que página está no disco, né? Buscar do disco, trazer para a memória principal, então isso não funcionaria.
tá certo? Então, o sistema operacional tem que buscar a página do disco para a memória principal. Como isso vai tomar muitos ciclos de clock, muitas vezes até milhares de ciclos, porque a página, como eu disse para vocês, elas são alguns kilobytes, tá? Então, como isso vai demorar muito ciclo, é muito comum fazer com que o sistema operacional ele troque, né, ele tire aquele programa de dentro da CPU, deixe ele guardadinho na memória e coloque outro programa para executar. Tá? Então, toda vez que acontece uma falha de página, o sistema operacional faz isso. Tá? Ele tira o programa, porque o programa vai ter que esperar de todo jeito, né, a página dele vir para a memória física, tá? E aí ele coloca outro programa na CPU para ir aproveitando o processamento da CPU. Bem, então aqui agora é trabalho do sistema operacional, né? Então, considerem aqui que eu poderia ter um disco, né? Eu devo ter, né? Só existe memória virtual se a gente tem assim um segundo espaço de armazenamento, né? Além da memória principal. Então, eu vou considerar aqui o disco, né? Então, o sistema operacional tem que vir aqui buscar vamos supor que a página, né? Está nessa posição. Eu tenho que colocar essa página em algum lugar, tá certo? Então, eu coloco ela aqui, vamos supor que seja a página, ah, aqui seria a página 4, né? Vamos supor que essa aqui é a página 4, por exemplo, tá? Ah, ela está aqui, tá? Então, é uma página diferente, né? Então, eu coloquei ela no endereço 3, tá? Eu estou citando 4 aqui apenas para ser uma página diferente das que nós temos, mas é inevitável, né? Ela tem que ficar em uma dessas páginas aqui, tá? Eu escolhi aqui uma posição para ela, coloquei ela aqui, tá certo? Se aqui tinha uma página, veja que a memória só tem 4 espaços, tá? Se todos os espaços da memória estão ocupados, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa página que estava aqui, vamos assumir que era a página 3 que estava aqui, né? Eu preciso colocar ela no disco, tá? Porque não cabe na memória principal mais, né? Se na memória principal só cabe 4 e as 4 estavam aqui, quando eu coloquei mais uma, né, a quinta, eu tenho que tirar uma e trazer aqui para o disco, tá? E aí, nesse sentido, ó, aqui que estava apontando, né, para a página 3, agora eu tenho que vir aqui e falar, ó, agora sua página está no disco, tá? Deixa eu só apagar aqui bonitinho para fazer. Né? Aqui tinha antes gerado uma falha de página, agora o que vai acontecer é que eu vou falar, olha, agora a página, né, 4, eu trouxe aqui para a memória principal. Então, essa página 4 está aqui agora, tá? Está aqui, ok? Então, eu apago a 3 daqui, ok? Apago a 3 aqui, já deixei a 3 aqui de volta, né? No disco, coloco aqui a 4, ok? Indico aqui, ó, porque o processador, né, ele está apontando para essa posição do frame. Então, eu tenho que dizer, olha, lá na entrada 1, eu estou dizendo que tem uma página válida aqui, ó, tá? Nessa posição 3, e essa é uma página válida agora. Ok? Então, eu fiz, quando ocorre uma falha de página, tá vendo? Antes tinha dado 0, né? Aqui no bit válido. Então, ocorreu uma falha. Ocorreu uma falha, eu tenho que carregar a página lá numa posição da memória principal e tem que atualizar a tabela de página. Ok? Se a memória estiver toda cheia, tá certo? Eu tenho que pegar alguém e colocar no disco. Ok? Então, olha só, gente. Olha o fluxo agora pegando a partir da CPU, tá vendo? A CPU gera um endereço virtual, ok? Então, ó, perceberam que agora, como eu coloquei já TLB, tá? Esse endereço da página aqui, até o slide anterior, eu estava levando ele para a memória principal. Se eu tenho uma TLB, então primeiro eu consulto a TLB, tá? Se existe um hit na TLB, então, quer ver só, pessoal? Então, olha, em termos de passo, ó, isso daqui é o passo número 1, tá? Ok? Atentem para isso que eu vou mostrar agora, tá? Esses passos, ok? Então, olha, se existe uma TLB no meu sistema computacional, o processador, ao gerar um endereço virtual, esse endereço virtual é levado para a TLB. Então, ele faz uma consulta na TLB. Se existe, né, um apontamento ali, né, de um frame, o frame é o endereço físico, o endereço da memória principal daquela página, tá? Então, se existe aqui, de fato, um frame relacionado àquela página, então ocorre um hit, ok? Aqui, ó, já é o endereço físico,
ok? Já é o endereço físico, tá certo? Então, eu nem preciso ir na memória principal, tá? Eu posso ir... É que aqui ele não colocou a memória cache, tá vendo? Então, nesse exemplo aqui, eu não tenho cache, mas tenho TLB, né? Então, eu consulto a TLB, assumindo que o dado, né, o endereço, melhor dizendo, né, físico está na TLB, eu tenho um TLB hit, ok? Agora, a partir desse hit aqui, ó, eu faço o acesso na memória para eu obter o meu dado, ok? E aí, esse dado eu consigo levar para dentro do processador, ok? Reparem que nesse exemplo aqui nós não temos cache, ok? Se eu tivesse uma cache, obviamente eu não ia acessar a memória principal, eu ia acessar a cache com esse endereço físico, tá? Agora, se não ocorrer, então, de novo, ó, o processador gerou um endereço virtual, eu consulto a TLB, tá certo? Se não ocorrer um hit, ocorre um miss, tá vendo? Ó? Então, vai ocorrer essa situação. Então, aí eu preciso ir na memória principal, tá vendo? Ó? Então, a tabela de página, ela fica dentro da memória principal, tá? É uma estrutura de dados dentro da memória principal. Então, aí eu vou na tabela de páginas para consultar se eu tenho, assim, o mapeamento, né? Se aqui está apontando para o endereço da memória principal, tá? Se estiver apontando, perfeito, ó. Então, né? Então, pode acontecer isso daqui, ok? Outra opção, se der um miss aqui, né? Então, pode acontecer o segundo passo agora vira isso, ok? Para depois virar isso daqui. Então, percebeu como eu aumentei um passo se eu tiver um miss, né? Então, eu consulto a TLB. Deu miss, eu vou ter que consultar a tabela de página, ok? Se deu hit na tabela de página, ou seja, se eu encontrei a página, agora eu acesso a memória, ok? Agora, pode acontecer de dar um page fault. Então, percebem aqui, ó, se deu um page fault, aí eu tenho que vir aqui. Então, eu aumento mais um passo, ok? Tem que vir aqui, buscar, atualizar, né, na memória principal, na tabela de páginas, para depois vir no disco, ok? Então, vocês perceberam, gente, o tanto que o TLB pode me ajudar, né? Com o TLB, ó, mesmo se eu não considerar memória cache, olha, ele reduziu drasticamente o meu caminho, né? Eu consigo ir até o dado em 2 passos e, no pior dos casos, eu vou até o meu dado com 4 passos. Aqui é um diagraminha para a gente saber o que está acontecendo. Novamente, a CPU gera um endereço virtual, tá vendo? Então, o que acontece, né? Então, se eu tenho uma TLB, basicamente o que a gente faz é ir até a TLB e fazer uma pergunta. Falar, ó, a tabela, essa entrada de página aqui, ó, ela está na TLB, tá? Se ela tiver, agora eu tenho um endereço físico, eu tenho um frame, ok? Aí eu posso ir até a cache. Aí eu pergunto, ó, o bloco que eu estou procurando, que agora eu estou com o endereço físico, o bloco que eu estou procurando está na cache? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, veja, ó, se eu tenho um TLB, eu vou fazer esse fluxo, ok? Pensando no cenário de melhor caso. O cenário de melhor caso é quando a TLB consegue fazer a tradução do endereço virtual para o físico, ok? Então, agora eu vou seguir por esse caminho aqui, ó. Eu tenho o endereço físico, ok? Eu consigo ir até a cache, ok? Então, aí a pergunta que vem é, olha, o bloco que eu estou, a palavra que eu estou procurando, que ela está num bloco da cache, se estiver, tá certo? Eu acesso o dado e mando ele de volta para a CPU, ok? Esse daqui é o cenário de melhor caso, ok? Melhor caso é esse daqui, ok? Vamos ver aqui uma outra situação, então. Se a gente não tiver isso, né? Então, veja, ó. Então, imagina de novo, eu acesso, tá? Só que agora nós não temos, vamos supor que eu não tenho aquela tradução, né? Aquela conversão, né? Da página virtual para a física aqui na TLB. Então, vai ocorrer um miss na TLB, tá certo? Ocorre um miss na TLB. Então, significa o quê? Que eu preciso ir até a tabela de páginas na memória principal, tá? Agora, vamos assumir que o dado está lá, a tradução, né, da página virtual para a página física está lá na tabela de página, o bit válido está setado em 1, ok? Então, se isso está de fato, então, opa, agora eu tenho o meu endereço físico, ok? Eu vou atualizar a TLB, né, para que agora ela aprenda,
né, esse endereço, ok? Faço acesso a cache, ok? Se o dado está na cache, né, então eu faço esse fluxo aqui que você já conhece de vermelho, ok? Se o dado não estiver na cache, ok? Então nós temos que buscar o dado na memória principal, tá certo? Atualizar a cache, né, e depois devolver aqui para o processador, ok? Então, reparar, o caminho mais curto, né, o melhor caso é esse de vermelho. Se não tiver, eu já tenho que fazer esse malabarismo aqui com o verde, ok? E tem intersecções aqui, ó, do verde com o vermelho em alguns pontos, tá? Agora, vamos pegar aqui, então, o cenário de pior caso, tá? Então, eu fui até a TLB, o dado não está na TLB, ou melhor dizendo, né, a tradução virtual físico não está na TLB, certo? Eu vou na tabela de páginas, tá certo? O dado também não está lá, né? Ou seja, eu estou tentando acessar uma página, e essa página não foi trazida para a memória principal, agora eu tenho que ir no disco, tá certo? Então, aqui ficou muito ruim a situação, porque agora eu tenho que transferir do disco para a memória principal, tá certo? Então, tem que fazer essa transferência. Aí, a questão que surge é o seguinte, ó, a memória principal está cheia, tá? Vamos assumir que ela não esteja cheia, né? Se ela não tiver, fica menos ruim, porque é só eu atualizar, encontrar um espaçozinho lá, né? Que não esteja ocupado por nenhuma página, atualizo a tabela de páginas, atualizo a TLB, tá certo? E agora eu tenho um endereço físico aqui prontinho, ok? O problema é se eu tiver com muito azar, né? E acontecer essa situação aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui de preto para ser a última, né? Se acontecer essa situação aqui, ó, a memória principal está cheia, né? Então, na hora que eu tentei transferir a página do disco para a memória principal, ela está cheia, aí eu tenho que tirar uma página da memória principal, primeiramente, colocar no disco, para depois tirar, né, a página do disco e levá-la para a posição da memória principal. Ok? Tem que fazer todo esse fluxo aqui, para depois chegar aqui. Ok? Então, perceberam aqui, pessoal? O cenário de pior caso é essa junção aqui, ó, essa parte preta que eu vou fazer aqui do lado, tá? Esse caminho aqui, tá? Ele é o pior cenário que existe, tá? Então, a ideia de você ter caches, TLB, caches de nível 1, cache de nível 2, é para que você fique a maior parte do tempo, ou melhor dizendo, o seu programa, né, fica a maior parte do tempo aqui, ó, nesse fluxo em vermelho, né, ou em verde aqui, ó, que não é o melhor, mas não é tão ruim. Agora, o azul e o preto são os piores casos. Ok?